Meus queridos nerds, tudo bom com vocês, galera? Sejam muito bem-vindos de volta ao Lady Geek. Eu sou Jéssica Prado e nós tivemos o episódio 3 da segunda temporada de Loki e fiz um vídeo explicando uma parte dele e também discutimos uma teoria de que Obi poderia ser um dos vilões da série. Se você não conferiu, certifique-se de ver depois desse vídeo aqui, tá? Neste vídeo vamos analisar o final e porque ele é, na verdade, verdadeiramente importante, não apenas para a segunda temporada de Loki, mas também para o MCU no geral. Esta cena é muito mais importante do que você pensa, e estamos falando especificamente da cena com Victor Timely e Sylvie. Mas antes de entrar nisso, eu quero explicar algo rapidamente. Eles mudaram a origem dos quadrinhos de Victor Timely, pelo menos neste episódio. Pode haver outras variantes de Victor Timely por aí, mas para esta específica que vimos neste episódio, suas origens foram mudadas. O que você precisa saber sobre esta variante de Nathaniel Richards, também conhecido como Kang, é que ele realmente não é Kang e tem uma origem completamente diferente daquele que permanece. Se você lembrar, do final da primeira temporada de Loki, que aquele que permanece afirmou que ele e as suas variantes realmente nasceram e vieram lá do século 31, onde descobriram o multiverso e a viagem no tempo e etc e tal. Foi quando a guerra começou e aquele que permanece dominou o poder de Elliot e derrotou os outros. Criou a TVA e a linha do tempo sagrada, e isso foi muito no futuro e não tem nada a ver com o início de 1900, onde encontramos Victor Timely nos quadrinhos. Nos quadrinhos, Victor Timely é Nathaniel Richards, o principal. Ele começa no século 31 e volta ao Egito Antigo, se torna Ramatut, é derrotado e eventualmente volta à Terra nos anos 1900, se chamando Victor Timely, e começa a governar a cidade e enriquecer. Como você pode ver, isso não é o mesmo caso do Victor Timely que vemos nesse episódio. Esse Victor Timely ainda não viajou no tempo e, na verdade, recebeu o manual da TVA da Ravonna Renslayer. Portanto, é muito importante notar a diferença entre o Victor Timely e o Victor Timely dos quadrinhos, bem como entre este Victor Timely e aquele que permanece. Eles não são realmente semelhantes. E aprendemos isso sobre as variantes ao longo do tempo no MCU. Algumas variantes são completamente diferentes em aparência, personalidade, inteligência, e isso é muito importante para o final aqui, porque Sylvie chega, basicamente, derruba todos na cena e vai direto a Victor Timely. Ela saca a espada e está prestes a matá-lo. Mas Victor Timely começa a implorar por sua vida e diz: eu não fiz nada. E ela responde: mas você fará. E é aí que fica intenso, muito significado. Primeiro, tem muito significado para Sylvie. Sylvie diz: vai fazer coisas terríveis. Mas Victor Timely responde: isso não sou eu. Você não me conhece. Você não conhece o coração que bate no meu peito. Então ele diz, uma frase que realmente mexe com ela. Ele diz: eu posso fazer as minhas próprias escolhas. Eu não sou o homem que você pensa que eu sou. E há uma razão muito importante pela qual isso mexe com Sylvie, Isso muda as coisas na série, mexe com Sylvie, porque ela é uma variante que não deveria existir. Durante toda a sua vida, ela estava fugindo da TVA, que dizia que ela era um erro, que ela não deveria existir, que ela era perigosa por causa das outras variantes de Loki. E ela era comparada a Loki o tempo todo. Quando ela sabia que ela não era como os outros Lokis, não era como o Loki principal. Ela sabia que as variantes podiam ser diferentes e que não precisavam ser todas iguais. E o mais importante e o maior motivo para Sylvie é o livre-arbítrio. Então, quando ele diz: eu posso fazer as minhas próprias escolhas, isso atinge profundamente, porque é exatamente o que ela defende. Ela queria dar livre-arbítrio, ela queria acreditar que talvez ele não seja o monstro que se tornará aquele que permanece. E talvez ele seja, na verdade, bom e seja capaz de tomar suas próprias e boas decisões. Ela percebe isso e no final diz: leve-o daqui. Mas a última coisa que ela diz, depois de Victor Timely passar pela porta do tempo e antes de Morbilock a sigam, é: não me faça me arrepender disso. A partir daqui, as crenças de Sylvie mudaram. Antes, ela odiava a TVA e queria destruí-la, acreditando que era o problema. Mas agora, ela realmente está dando uma chance à TVA. Ela está deixando o Victor Timely ir com eles de volta à TVA para que possam salvar a TVA, porque ela acredita que esta variante de Kang pode ser boa. Então, na segunda temporada de Loki, estamos lidando uma Sylvie diferente, que espero que a partir de agora comece a trabalhar com Loki. Isso é um ponto crucial, para a série e para este episódio. Mas a outra razão pela qual esta cena é tão importante e afetará o futuro do MCU no geral.
A outra razão pela qual esta cena é tão importante é que ela nos mostra que nem todas as variantes de Kang, também conhecida como aquele que permanece, são iguais e mais. Esta é uma primeira variante boa que realmente vemos de Nathaniel Richards. E um pequeno detalhe, né, ninguém no MCU realmente chamou uma variante de Kang de Nathaniel Richards, mas nos quadrinhos esse é o verdadeiro nome de Kang o Conquistador. E obviamente Kang o Conquistador é o nome que ele escolheu para si mesmo, mas seu nome real é Nathaniel Richards. E essa cena nos mostrou, pelo menos até agora, que Victor Timely parece ser uma boa variante de Kang. E isso é muito importante porque significa que na grande batalha que veremos entre Kang e os Vingadores e outros heróis como os X-Men e Quarteto Fantástico, quando os vimos enfrentar Kang o Conquistador, é muito provável que tenhamos algumas variantes de Kang ao seu lado. Voltando no final da primeira temporada de Loki, aquele que permanece declarou que no início tudo era muito pacífico e as variantes de Kang estavam ali trocando tecnologia e ajudando as outras a crescer. Ele, na verdade, disse que ele mesmo era benevolente e, de certa forma, até pacífico. E ele fez o que fez para vencer a guerra, porque em sua mente ele precisava disso, pois o multiverso estava prestes a ser completamente destruído. E ele afirmou especificamente que nem toda versão dele tinha um coração puro. O que implica que existam outras versões dele que têm corações puros. Agora, é claro, que ele estava meio que dizendo isso de forma sarcástica, porque ele fez coisas terríveis, como mencionou, mas ele disse que as fez por causa de uma boa causa, novamente, para salvar o multiverso. E o que esta cena está estabelecendo é que veremos variantes boas de Kang, e tenho certeza que encontraremos algumas variantes que serão incrivelmente inteligentes, e talvez algumas variantes que até sejam do futuro, do século 31, e em vez de decidir fazer as coisas terríveis, como conquistar um universo e depois conquistar todo o multiverso, tentarão, na verdade, ajudar. E acredito que isso mudará as coisas no MCU daqui pra frente, porque nossos heróis da TVA especificamente perceberão que nem todas as variantes de Kang são mais e que eles precisarão de algumas variantes ao seu lado. E sim, eu sei o que todos estão pensando, eu sei que todos querem que o Iron Land apareça. Infelizmente, não ouvimos muito sobre o Iron Land, mas é obviamente possível que uma variante jovem de Kang o Conquistador apareça em Deadpool 3, Vingadores Guerras Secretas ou talvez até em Dinastia Kang. No entanto, Victor Timely é a primeira variante boa que vimos. Vimos literalmente milhares de variantes chegando para o Conselho dos Kangs e podemos supor que a grande maioria deles seja muito ruim. E se estiverem seguindo o trio de Kangs, o verdadeiro Conselho Kangs, composto por Immortus, Centurião Escarlate e Ramatut, portanto, teremos nossa primeira variante boa, e isso pode mudar drasticamente as coisas no futuro. A TVA e os Vingadores podem recrutar variantes boas de Kang em diferentes partes do multiverso para ajudar a lutar contra as variantes mais. Espero que vejamos muitos heróis diferentes lutando juntos e, é claro, com algumas variantes boas de Kang o Conquistador. Deixe-me saber o que você acha nos comentários abaixo e o que achou do episódio 3 da segunda temporada de Loki. Então deixe aí nos comentários a sua opinião e não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal para não ficar por fora de nada que acontece em Loki. Valeu, galera!